Então, está iniciada a gravação. Vamos continuar, iniciar o assunto de hoje, né? A continuação de camadas de enlace de dados. Nós vimos semana passada a importância de fazer um enquadramento, né? Que no enquadramento, né? Nós temos um fluxo contínuo de informação, uma sequência de bits. O enquadramento ele determina o que é uma transmissão, né? Então, o enquadramento ele diz o início da transmissão e o final da transmissão, né? E com isso nós podemos fazer a detecção de erros, né? Durante a transmissão é calculado alguma forma de fazer a detecção dos erros e esse resultado é posto no final do quadro. Então, no final do quadro vai um campo que normalmente chama FCS, né? Onde nele é feita a verificação da transmissão para saber se houve ou não erro de transmissão. Vamos ver aqui duas técnicas de transmissão, uma bastante simples, que é usada em transmissões assíncronas, uma outra que é utilizada em transmissões síncronas. Vamos ver um exemplo de técnica de detecção e correção de erros. Bom, o que nós queremos, no final, é fazer o tratamento dos erros. Uma informação que é transmitida por uma rede de computadores precisa chegar no destino livre de erros, né? É claro que não tem como a gente garantir que a chegada será livre de erros, que não vai ter nenhum erro durante a transmissão. Mas nós podemos procurar por esses erros, e caso esses erros aconteçam, fazer a chamada recuperação dos erros, né? Nós já vimos que o protocolo TCP ele faz a verificação desses erros e que ele providencia automaticamente a retransmissão de todos os pacotes errados, né? Então, o objetivo, no final, não é nem eliminar, nós não temos como impedir que erros aconteçam, né, fisicamente, mas nós temos como tratar esses erros e fazer com que a informação que chegue no destino chegue completamente livre desses erros. O primeiro passo para qualquer esquema de tratamento de erros é a detecção do erro. Então, nós precisamos de mecanismos para que os erros possam ser percebidos. Os métodos de detecção de erros são baseados na inserção de bits extra na informação transmitida, né? Isso é óbvio, né? Se nós temos algum dado que está sendo transmitido, se nós queremos saber se esse dado está correto ou não, precisamos colocar alguma informação extra, uma informação que faça a verificação desses dados, né? Esses bits eles são computados pelo transmissor através de algum algoritmo, né, que tem como entrada os bits originais a serem transmitidos. Então, nós temos os bits que nós queremos transmitir, uma sequência de bits, é feito algum cálculo em cima desses bits, né? Então, é feita alguma transformação de forma que esses bits possam ser verificados no destino. A forma mais simples que a gente tem, a gente chama de paridade, tá? A paridade ela é utilizada quando nós temos uma pequena quantidade de dados. Normalmente em transmissões assíncronas, né, transmissões seriais, onde são enviados caractere a caractere. Então, cada caractere é verificado para ver se ele está correto, né? A paridade também é uma técnica utilizada por alguns chips de memória, para verificar se tem algum tipo de erro na informação armazenada no chip, né? Então, a paridade é uma técnica bastante simples, né? Então, é a forma mais simples de redundância para a detecção de erros e consiste na inserção de um único bit de paridade no final de cada caractere de um quadro, né? O valor do bit é escolhido de deixar sempre todos os caracteres ou com o número par de bits 1, é quando nós dizemos que temos a paridade par, ou com o número ímpar de bits 1, é quando dizemos que nós temos a paridade ímpar, tá? Como exemplo aí, vamos fazer o seguinte, vamos supor que o número a informação a ser transmitida é a informação 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Então, nós temos 8 bits que serão transmitidos. E na transmissão por paridade, a cada 8 bits, nós vamos transmitir um bit extra. O valor desse bit extra vai depender do tipo de paridade. Se nós estamos usando paridade par, tem que ter uma quantidade par de bits 1. Então, aqui, nós temos 3 bits 1. Se estiver usando paridade par, o bit extra vai ter valor 1. Porque ao somar, vai ficar com 3 bits 1 mais um bit extra, 4. Teremos a paridade par formada. Se for utilizado paridade ímpar, nós temos já 3 bits 1, para que continue, né, com a quantidade ímpar, nós vamos colocar um bit 0 no final, né? Então, aqui em cima, se for usado paridade par,
aqui embaixo, se for usado paridade ímpar no nosso exemplo. Tá? Vamos supor, então, que a gente está usando paridade par. Aqui. Foi transmitida, então, a sequência 0, 0, 1, 0, né? 1, 1, 0, 0, 1. Temos, então, 4 bits 1. Vamos supor que algum desses bits foi invertido. Que, por exemplo, esse bit 0 aqui foi invertido e virou bit 1 durante a transmissão. O receptor vai perceber que temos 1, 2, 3, 4, 5 bits 1. Porém, combinado é uma paridade par. Então, o receptor sabe que teve algum erro de transmissão e ele vai descartar essa informação. O problema com essa técnica é que se um número par de bits for invertido, o receptor não vai ser capaz de perceber o erro. Então, vamos supor que o primeiro bit também foi invertido. Nesse caso, teremos 2 bits invertidos e teremos um total de 6 bits 1. Ele vai achar que está tudo bem, já que nós temos uma quantidade de par de bits 1. Porém, não é capaz de detectar. Então, a paridade é uma boa técnica, né? Mas ela falha se tiver uma inversão no número par de bits. O que também é raro numa transmissão pequena. Então, Felipe, a gente não vai ter mais trabalho, tá? Vai ser 2 provas agora, vai ser a V e a VS. Vai ser a V2, a 2 e a 3. A 2 vai ser no dia... Por aqui. A 2 vai ser no dia 22 de novembro, daqui a um mês, né? E a 3 vai ser no dia meia dúzia de dezembro, 6 de dezembro. Isso, tudo virtualizado. Bom, então vamos lá. Uma outra técnica de verificação, a técnica mais sofisticada, que é usada em transmissões maiores, né? A gente já deu uma discutida aqui que o problema é manter a sincronização, né? A paridade ela funciona bem para transmissões pequenas, onde raramente já vai acontecer um erro. E acontecer um erro em mais de um bit é muito, muito, muito raro. Tá? Para a gente não vai ter essa oportunidade. Agora, se a informação for muito grande, né, por exemplo, uma informação um pacote Ethernet, numa rede cabeada Ethernet, ela pode ter até 1.500 bytes de dados, né? Vezes 8 vai dar o quê? 1.200 bits, ou 12.000 bits. Né? 12.000 bits, você tem a probabilidade alta de ter uma inversão de número par, né? Caso haja erro. Então, precisa de uma técnica que seja mais sofisticada. Então, a técnica utilizada é chamada de verificação de redundância cíclica, tá? CRC. No CRC, um quadro de k bits é representado por um polinômio de ordem k-1, tá? Onde o coeficiente de termo xi é dado pelo x1 mais 1, i mais 1 ésimo bit da sequência de k bits, né? O que quer dizer isso? Aqui, por exemplo, nós temos o quadro, esse quadro aqui que será transmitido, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Essa aqui é a posição 0, né? Então, é a posição que representa 2 elevado a 0, tá? Então, vale 1. Posição 2, posição 3, posição 4, que posição 5? Na posição 5, tá? Posição 0, 1, 2, 3, posição 4. Né? Posição 5, posição 6, posição 7. 0 vezes alguma coisa é 0, então isso só representa os bits que estão com valor 1. Então, polinômio que representa esse quadro aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, é x à sétima, mais x à quinta, mais x à quarta, mais 1. O que nós fazemos para fazer o cálculo do CRC? No transmissor, o polinômio de ordem k-1, que é a mensagem que vai ser transmitida, é dividido em aritmética módulo 2, por um polinômio gerador de ordem n, tá? Tendo como resultado consciente o resto de ordem n-1. Tá?
Então, isso aqui é o seguinte, se a gente divide um número inteiro por um número n, tá, o resto vai ser sempre menor que n, vai ser de 0 até n menos 1. Tá? Quando a gente faz uma divisão polinomial, uma divisão de polinômios, tá, o resto também será sempre uma ordem menor. Então, se eu estou dividindo por um polinômio de ordem k, o resto vai ser um polinômio de ordem n menos 1. Aqui, eu tenho um número de 8 bits. Né? Então, eu vou ter um polinômio de ordem, que é um polinômio de ordem 7, o resto vai ser um polinômio de ordem 6. Né? O transmissor vai gerar nas saídas k bits originais seguidos do n bits correspondentes ao polinômio tido como resto da divisão. Ou seja, eu tenho uma mensagem, né, como a técnica funciona no final. Eu tenho uma mensagem que é grande, uma mensagem que tem k bits, polinômio de ordem k-1. Eu divido isso pelo polinômio gerador. Então, eu tenho a mensagem, divido pelo nome gerador. Por exemplo, esse polinômio aqui. Divido pelo nome gerador. Vou obter alguma coisa aqui, que não me interessa o que é, e vou obter um resto. Então, eu tenho a mensagem original e tenho um resto. O que eu vou transmitir? Eu vou transmitir, obviamente, a mensagem original. Né? E, emendada no final dessa mensagem original, eu vou emendar o resto dessa divisão. Esse resto da divisão é o que a gente chama em rede de FCS, Frame Check Sequence, né? Sequência de testes do frame, ou sequência de teste do quadro. Tá? Então, esse aqui é o FCS. Então, é como a gente calcula o CRC. Pode parecer complicada essa operação, né? Matematicamente, divisão de polinômio é chatinho de fazer, é impossível, não, mas é um pouco chato de fazer. Mas isso aqui existe hardware que faz com bastante facilidade, tá? Tem uma otimização que dá para ser feita, que isso aqui é feito em tempo real. Então, na placa de rede, conforme a informação está sendo transmitida bit a bit, tá? Ela vai calculando durante a transmissão em tempo real. Então, o computador não precisa calcular e fazer a transmissão. A própria placa de rede faz esse cálculo, o hardware dela. E quando ela acaba de transmitir, ela já pega o resto e já emenda. Tá? O resto já vai emendado lá no final. Então, isso é extremamente rápido. No receptor, o processo análogo é realizado, ou seja, ele recebe a informação e calcula, tá, o resto. Né? E calcula a mesma divisão. E depois ele compara o resto da divisão do que ele recebeu com o que ele recebeu como FCS. Tem que ser igual. Se for igual, a informação está correta. Tá? Caso algum bit seja diferente, um erro é detetado. Na prática, né, isso aqui a teoria fala isso, mas na prática ainda é mais fácil, porque assim como o hardware da placa de rede faz esse trabalho na transmissão, que ele faz em tempo real, conforme a informação passa, o próprio hardware já gera o FCS, o mesmo cálculo que é feito quando o receptor está recebendo, também a placa de rede do receptor faz esse cálculo automaticamente. Só que com detalhe, no receptor o FCS vai entrar com parte do cálculo e vai anular. Então, na prática, o que vai acontecer é, quando a mensagem inteira passar e o FCS também passar, o resultado tem que ser 0. Tá? Então, se quer, faz muitas comparações. Então, conforme a informação está chegando no receptor, a placa de receptor está calculando e o final tem que ser 0. Se for diferente de 0, houve erro. Né? CRC é bastante usado, tá? É usado para teste de dígitos, é usado internamente nos sistemas operacionais, é muito usado. Né? Aqui tem inclusive uma mensagem do Windows, né? Informando o erro, uma janelinha do Windows falando location is not available, não está acessível, data erro, né? Cyclic redundante check. Né? A gente vê que o próprio sistema operacional faz uso dessas técnicas para fazer algumas verificações. Bom, são utilizados alguns polinômios geradores, tá? Que são padronizados. Né? Nós temos o CRC12, o CRC16, CRC12 de ordem 12, CRC16 de ordem 16, CRC, CC e TT, também de ordem 16, e temos um CRC padrão que é o CRC32. Tá? Assim como números primos são excelentes para fazer cálculos de verificação, polinômios primos também são excelentes. Né? Que dificilmente algum erro passa quando um polinômio é primo. Um polinômio primo é parecido com o número primo. Né? O que caracteriza o número primo? O número primo é aquele que só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Um polinômio primo é um polinômio que não existe nenhum outro polinômio que consiga dividir ele, a não ser o polinômio 1. Então, todos esses polinômios aqui são polinômios primos, são excelentes. Tá?
Esse esquema aqui, CRC12, tá? É utilizado em sequência de caractere de 6 bits. Tá? Então, lá no início da computação, fax, né? Tanto o CRC16 quanto o CRC, CC e TT, tá? São populares, resultando dos FCS de 16 bits. CC e TT é um órgão de padronização. Tá? O CRC32 foi escolhido pelo Comitê 802 para ser utilizado em redes locais. Então, o que as redes de computadores locais usam, rede Ethernet, rede sem fio, é esse polinômio gerador aqui. É ele que é usado na conta, ele que está nas placas de rede para fazer as verificações. O CRC32 é consagrado, tá? Ele é o polinômio padrão para praticamente tudo em termos de verificação de erros. Essas aqui são técnicas de verificação de erros, né? O que acontece com a camada de enlace? Ou se a camada de enlace estiver oferecendo um serviço de verificação de garantia de entrega, e ela usa o CRC e percebe o erro, a camada de enlace faz a retransmissão. Mas normalmente não é isso que ela faz. Normalmente o que a camada de enlace dados faz é verifica o erro. Se estiver tudo certo, beleza, está certo, o trabalho continua. Se estiver com alguma coisa errada, ela simplesmente joga fora e deixa para o protocolo de camada superior recuperar esse erro e solicitar a retransmissão. Tá? Mas são simplesmente técnicas de redundância de erros. Né? A semana passada eu falei com vocês o seguinte, né? Isso é muito bom numa rede local, numa rede de computadores, né? Redes são rápidas. Se um erro é detectado, você pode jogar fora e depois fazer retransmissão, se for o caso. Mas existem situações onde às vezes é indesejável e às vezes é impossível se trabalhar dessa maneira. Né? Um exemplo de uma situação indesejável foi a pergunta que eu fiz semana passada. Imagina que vocês estão com uma sonda lá em Júpiter, né? Onde a informação leva minutos para chegar, muitos minutos para chegar. Tá? Muitos não, alguns, né? Alguns minutos, tá? Aí você faz uma transmissão, a transmissão está com erro, aí a sonda vai pedir retransmissão, vai levar vários minutos cada retransmissão, onde a chance de erros é alta. Né? Ou então, por exemplo, o que acontece na prática, você faz a distribuição de um filme por DVD ou por Blu-ray. Né? Você é um distribuidor oficial e esse disco ele é prensado. Né? E acontece um erro nesse disco e tem um bit invertido nesse erro. Não tem a possibilidade de retransmissão. Tá? A possibilidade de transmissão por um erro na mídia seria o quê? Seria você ir lá no fabricante e falar: meu disco aqui está com erro. Tá? Você tem que trocar esse disco para mim. Né? E a chance de ter erro de gravação numa mídia ótica, ela não é tão baixa assim. Né? Então, existem os chamados códigos, são códigos de detecção e correção de erros. Tá? Os códigos de detecção de erro, correção e detecção de erros, eles corrigem alguns erros. Né? Então, por exemplo, quando você vai mandar uma mensagem para uma sonda que está muito distante, você manda mais informações extras do que o usual, de forma que se a informação chegar com erro, essa sonda possa descobrir o que está errado e como recuperar essa informação. Né? Da mesma forma, dispositivos óticos utilizam código especial, normalmente código de Hamming ou código de Solomon, tá? Que também permitem a recuperação desse erro, de forma que a mídia seja mais confiável. Né? Então, a gente está falando aqui de técnicas de detecção e correção de erros. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, sobre técnicas mais sofisticadas, né, pode procurar na internet os algoritmos de Hamming, os algoritmos de Solomon. Tá? A gente vai ver aqui um algoritmo mais simples, só para mostrar, dar uma ideia de como é uma técnica dessa. Tá? Então, são técnicas utilizadas quando queremos não só descobrir se existe um erro na mensagem, mas também possibilitar a correção do erro. Né? O exemplo dessa técnica chama de paridade cruzada ou paridade bidimensional. Né? Na paridade normal, o que a gente faz? Em cada transmissão que nós temos, nós aplicamos a paridade na linha, né, na mensagem, e colocamos um bit extra no final. Né? Na paridade bidimensional, nós criamos uma matriz com a mensagem que nós queremos enviar e calculamos paridade por linhas e colunas. E com isso a gente consegue cruzar a paridade e, se tiver um erro, descobrir onde foi um erro. Né? Então, como exemplo, né, vamos imaginar que a gente quer enviar essa mensagem aqui, com paridade par. Tá? Bom, primeira coisa que a gente faz é botar essa mensagem à matriz. Então, quebra essa mensagem em partes e coloca a mensagem nessa matriz que está aqui. Bom, para a gente agora poder fazer o cálculo da transmissão, o que nós fazemos? Calculamos a paridade linha por linha
Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 bits 1, o bit de paridade vai ser o bit 0. Aqui temos 4 bits 1, bit de paridade é o bit 0. Temos 1 bit 1 para ficar com a quantidade de par de bits, bit 1. Então, a gente monta linha a linha a paridade. Montada a paridade na linha, nós fazemos agora a paridade por coluna. Aqui nós temos nessa coluna 4 bits 1, então bit é 0. Nós temos na segunda coluna 1 bit 1, então bit de paridade para ficar com a quantidade de par é 1. E no final tem que fazer também a paridade das paridades. Tanto faz se vai fazer por coluna ou por linha, o resultado vai ter que ser o mesmo. Então aqui nós temos 3 bits 1, colocado no quarto bit, para a gente poder ter a paridade. Par, né? Paridade par. O que a gente faz então? Fazemos a transmissão, né, dessa sequência aqui, toda. Então, o que está em azul é a sequência original. O que está em verde é a paridade inserida. Então, aqui nós temos o primeiro, né, conjunto de caracteres, conjunto de bits. Então, nós temos a primeira transmissão aqui, ó, de bits. Ela vem aqui. E o bit de paridade enviado logo depois, né? Da mesma forma, a próxima transmissão com a paridade é encaixada na sequência. Vem aqui. A próxima transmissão, né, com a paridade encaixa na sequência, né? Então, nós pegamos linhas ali e enviamos. O que aparece em verde, né, é a paridade. Então, no final, é enviada toda a linha de paridade, né? E como isso é usado para a recuperação? Vamos imaginar que um bit foi invertido. Então, esse bit aqui que está em vermelho foi o bit invertido, né? Qual foi a informação que foi recebida? Então, o receptor ele monta esse quadro aqui. Esse quadro aqui contém exatamente a informação que está nessa sequência de bits, que é igual à sequência transmitida, exceto o bit que foi invertido. O receptor agora vai começar a comparar linha a linha, tá? Comparando linha a linha, tá, ele vai começar a encontrar alguns erros, né? Quais erros ele encontra? Primeiro, ele vai perceber que essa linha aqui está com erro. Se essa linha está com erro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bits 1 aqui e o bit de paridade é 0. Tinha que ser 1 para ter uma quantidade par de bits. Quando ele verifica a paridade das colunas, o que ele vê? Ele verifica que essa coluna tem erro também. Essa coluna aqui tem 1, 2 bits 1. Porém, a paridade é 1. O que aconteceu foi com bit, quantidade ímpar de bits 1. Então, faz o cruzamento da linha com a coluna, ele percebe que esse bit aqui, dessa linha, dessa coluna, é o bit com erro. E ele faz o conserto desse bit, tá? Então, a paridade cruzada, ela consegue perceber alguns erros, tá? Ela consegue perceber alguns erros de bit. Você pode inverter a quantidade de pares, que ele vai conseguir perceber o erro, tá? Mas ele só consegue corrigir o erro em um bit, né? Por que ele só consegue corrigir o erro em um bit? Vamos supor que esse bit aqui também estivesse errado. Se esse bit também estivesse errado, a gente teria erro também nessa linha e nessa coluna. Então, a gente não vai saber se tem que corrigir esses dois, que são os errados mesmo, ou, né, se eu vou precisar corrigir, por exemplo, esses dois aqui, ó, esse e esse, que também serve como linha e coluna. Então, a paridade consegue corrigir erro em um bit, paridade cruzada, e detectar erros em vários bits. Tá? Conforme já falei para vocês, existem outros códigos, código de Hamming, código de Solomon. Na computação é muito usado o código de Hamming. Tá? Tá. Se alguém tiver algum dia curiosidade de saber como é, lá tem um algoritmo. O código de Hamming, você escolhe quantos bits você quer perceber, quantos você quer corrigir. Você pode, por exemplo, na sua mensagem, que tem um tamanho N, você quer descobrir erros em até 20 bits e corrigir erros em até 5 bits. Então, você tem como montar um algoritmo de Hamming que até 5 bits errados você recupera. E até 20 bits, ele garante a percepção. Garante. Tá? Normalmente, garante, consegue também uma quantidade muito grande, né? Mas aí você vai ter que montar de acordo com o algoritmo. Ok, pessoal? Essa parte da descrição.
detecção e correção? Então, vamos lá. Subcamada de acesso ao meio. Está falando da camada de enlace. Aqui é a camada de enlace. Acima dela está a camada de rede. Abaixo dela está a camada física. Tá? Mas a camada de enlace, existe uma subcamada dentro dela, uma parte dela, tá? Que a gente chama de subcamada de acesso ao meio. Tá? É mais conhecida como MAC, Medium Access Control. Tá? Controle de acesso ao meio, a mídia. Bom, as redes, né, elas podem ser divididas em redes que usam conexões ponto a ponto ou conexões multiponto. Conexões ponto a ponto é aquela que nós temos duas máquinas, um enlace liga diretamente essas duas máquinas. Conexão multiponto é aquele que nós temos um enlace e esse enlace liga 3 ou mais máquinas. Por exemplo, aqui um enlace ligando 4 máquinas. Esses canais de difusão, os canais multiponto, tá, também são conhecidos como canais de multiacesso e canais de acesso aleatório, né? A questão fundamental é o seguinte: numa conexão ponto a ponto não tem muita disputa, né? Só tem duas máquinas, é facilitado decidir como vai ser a transmissão no meio. Agora, nos canais de difusão, temos uma questão fundamental, né? Quem tem o direito de usar o canal quando há uma disputa? Quem vai poder usar esse canal? Né? Então, os protocolos usados para determinar quem será o próximo a acessar o meio, tá, pertencem a uma camada de nível de enlace de dados denominada subcamada MAC. Essa camada que nós estamos estudando. Só um minutinho aqui que eu tenho que... Estou com um problema aqui. Tá? Já... Menos de um minuto, rapidinho. Oi, voltei. Desculpa aí. Então, alocação de canais. Tá, vamos lá. Então, se nós temos um canal de transmissão, é preciso que esse canal seja alocado para as máquinas que vão utilizar esse canal, né? Existem duas formas de se alocar canais de dados em rede. O que a gente chama de alocação estática ou de alocação dinâmica, né? Na alocação estática, o canal permanece alocado para aquela transmissão. Aquela transmissão será dona do canal de transmissão. Você pode imaginar, por exemplo, um canal de telefone, né? Onde, para ver a conversa de telefone, é estabelecido um canal entre as duas pessoas, né, as duas entidades que estão se comunicando, e fica alocado para isso, que é reservado por esse tempo inteiro, né? Não dá para ser utilizado por outra transmissão. Já na alocação dinâmica, não. A alocação dinâmica a alocação é feita dinamicamente conforme a necessidade de envio, no momento do envio, né? A maneira tradicional da gente alocar um único canal entre vários usuários concorrentes é através de multiplexação na frequência e multiplexação no tempo, tá? Então, se existirem N usuários, a largura de banda será dividida em N partes do mesmo tamanho, e a cada usuário será atribuída uma parte. Por exemplo, aqui, transmissão de rádio, transmissão de televisão, a gente usa a multiplexação chamada FDM, multiplexação na frequência, onde cada canal de rádio, cada canal de televisão possui, né, como o nome fala, um canal próprio. E aquela faixa de frequências fica disponível só para aquele canal. Uma conversa telefônica tradicional, telefone fixo tradicional, também é alocação de frequência, né? Um sinal, quando chega misturado num tronco para comunicação entre várias centrais, cada conversa acontece uma faixa de frequência diferente. Telefonia celular original AMPS também por faixa de frequência, né? Computadores não trabalham muito bem com frequência, né? Computadores trabalham melhor no domínio do tempo. Então, transmissões em rede, em computadores, normalmente, quando precisa fazer alocação de canal, faz alocação na técnica conhecida como TDM, que é multiplexação no tempo.
Então, multiplexação na frequência, nós temos um canal de frequência, né, medido em hertz, são divididos em canais, cada um faz a transmissão dentro de sua faixa de frequência, e todas elas podem acontecer ao mesmo tempo. Tanto que a gente vê isso acontecer com rádio e televisão. Na multiplexação no tempo, né, o que é dividido é o tempo. Então, nós temos um tempo para transmitir, né? Então, esse tempo é dividido no que chama de quadros de transmissão, né? Então, aqui nós temos um quadro de transmissão. Esse quadro de transmissão aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 canais. Nesses 5 canais, nós podemos ter 5 transmissões. Como é que vai acontecer? O primeiro transmite durante o seu tempo. Quando acaba o tempo dele, ele cessa a transmissão dele, o segundo começa a transmitir. Quando acaba o tempo dele, ele para. Então, cada um transmite durante o seu tempo, né? Então, esse aqui, por exemplo, A transmitiu nesse instante, B transmitiu nesse instante, C transmitiu nesse instante, e por aí vai. Quando chega no final do ciclo, recomeça o ciclo. De novo é a vez de A transmitir, de novo é a vez de B transmitir, e por aí vai, né? Nós temos ciclos, e esses ciclos se repetem. A transmissão TDM funciona muito bem, né? Tanto que telefones celulares modernos usam uma técnica chamada TDMA, que é multiplexação no tempo, né? Então, conforme a gente está falando, a nossa transmissão acontece somente em intervalos pré-definidos, né? Como é que a gente não percebe essa queda? É simples. Você está falando durante o tempo inteiro, né? A sua fala, você tem direito a transmitir durante um intervalo de tempo. Então, você transmite durante esse tempo e você tem que parar de transmitir. O seu celular armazena tudo que você fala durante esse tempo. Ele está codificando, está armazenando. Ele não está transmitindo o que você falou, né? Quando chega no momento de você transmitir novamente, ele transmite em alta velocidade tudo isso que você falou durante esse tempo, tá? Ele junta tudo e transmite tudo uma vez só no final, né? Então, o celular está armazenando e descarregando, armazenando e descarregando. E a locação TDM funciona dessa maneira. Redes vão funcionar da mesma maneira, tá? Seja como for, é chamada alocação estática de canais, porque cada um tem o seu canal, seja um canal no domínio da frequência, seja um canal no domínio do tempo. Quando a quantidade de transmissores é muito grande e variável, tá? Ou então o tráfego é em rajadas, essa alocação estática representa alguns problemas, né? Primeiro, né? Quantidade muito grande. Se você tem muitos e muitos e muitos transmissores, o tempo para cada um pode ser muito pequeno. Aí pode ser que não funcione, né? E o tráfego, o que é o tráfego em rajada? Tráfego em rajada é o tráfego típico de rede de computadores, né? Normalmente a gente está fazendo nada na rede, de repente faz uma transferência de arquivo, aí vem uma transferência enorme. Aí, de repente, não fazemos nada, consultamos uma página web, é feita uma consulta web. Então, o tráfego das redes caracteriza por uma máquina estar transmitindo ou recebendo pouca coisa e, de repente, faz muita transmissão. Se a gente tem um canal alocado para isso, durante o momento de silêncio da máquina, esse canal está sendo subutilizado, né? Está sendo perdido. A gente não está podendo aproveitar a capacidade desse canal. Então, isso é ruim para a transmissão de dados, né? Porque uma parte do espectro vai ser desperdiçado, né? E se mais de N usuários quiserem se comunicar, alguém vai ter acesso negado, já que só tem N partes. Então, quando alguns usuários ficam inativos, a largura de banda é simplesmente perdida, a gente perde capacidade da rede. E também o tráfego em rajadas, que eu já comentei, é bastante ruim, né? Esse tipo de alocação. Então, para redes de computadores, é melhor utilizar a alocação dinâmica, ou seja, alocar no momento em que é necessário utilizar. Como essas questões foram resolvidas em redes, né? O pessoal sempre gosta, né, de ouvir o nome desse protocolo. Existe um protocolo chamado Aloha, né? Vocês não precisam nem ler o texto, né? Onde é que esse protocolo Aloha foi desenvolvido? Alguém tem ideia, né? O nome Aloha, né? Então, todo mundo já deve saber, né? Universidade do Havaí, fica numa ilha chamada Honolulu, né, no Havaí, né? Eles criaram uma rede chamada Rede Aloha, né? O nome da rede Aloha foi porque os havaianos são famosos pelos cumprimentos dele, né? Pelo cumprimento dele de receber as pessoas falando Aloha, tá? Bom, qual era a característica dessa rede, tá? O Havaí, né, para quem não sabe, é um arquipélago, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, o Havaí são muitas ilhas interligadas, e a Universidade do Havaí ela tem vários campi, né? Um campus em cada ilha, às vezes até mais de um campus por ilha.
E a comunicação nessa década de 70 era toda feita por rádio entre as ilhas. Então, eles quiseram criar uma rede de comunicação de dados, uma rede para ligar os terminais do computador, utilizando essa rede rádio. Tá? Então, o protocolo Aloha se baseou na seguinte ideia: permitir que transmitam sempre que tiverem dados a ser enviados, sempre. Tá? E a rede Aloha ela possui 2 canais de frequência de rádio, então sempre 2. Né? Um canal é para a transmissão, difusão do computador para os terminais. E detalhe, se é rádio, é difusão. Né? Um transmite, todos escutam. Então, um canal, o computador manda para os terminais. O outro canal, os terminais mandam para o computador. No primeiro canal, só o computador está transmitindo. Então, não existe problema de comunicação encontrado. Tá? É sempre do computador central para os terminais. Só ele transmite, nunca tem colisão. O segundo canal, qualquer terminal pode transmitir. Então, nós temos lá dezenas de terminais querendo transmitir. Isso aqui é a situação que nós temos nas redes locais. Tá? Então, a rede local hoje não é mais protocolo, mas é uma evolução dele. Então, aqui na transmissão, os terminais podem haver colisões. Se 2 terminais quiserem transmitir ao mesmo tempo, vai dar colisão e vai se perder a transmissão. Então, quando um terminal tem um quadro para transmitir, ele transmite independentemente do canal estar sendo utilizado ou não. Então, um terminal quer transmitir na rede Aloha, ele vai e transmite. Se já estiver em uso, azar. Então, é usada uma técnica de colisão, tá? Que é o seguinte: é feito um temporizador na transmissão da mensagem. O terminal transmite a mensagem dele e dispara um temporizador. Se ocorrer tudo bem, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui o computador central. O terminal transmite para o computador central. O computador central verifica, né, o campo de redundância cíclica, o CRC, da mensagem enviada, a técnica que a gente acabou de ver, vê que está tudo bem e manda uma confirmação para o terminal. Fala para o terminal: recebi sua mensagem. Então, beleza, nessa situação, o terminal sabe que ele conseguiu transmitir. Agora, o que acontece se o computador central está aqui, né? O primeiro terminal começa a transmitir, ele está transmitindo. Durante a transmissão do primeiro terminal, o segundo terminal também quer transmitir, ele vai e transmite. Os dois estão transmitindo para o computador central. Vai haver o que a gente chama de colisão de quadros. Né? No caso dessa colisão, o CRC vai falhar, né? Porque o computador central está recebendo, ele não sabe que são 2 transmitindo, só está recebendo informações. No final, quando terminar as transmissões, ele vai verificar o CRC, aí, ó, deu erro. Tem problema aqui, chegou com erro. Ele não fala nada, ele fica quieto. Né? Então, os terminais, antes da transmissão, disparam um temporizador e aguarda. Se o temporizador chegar a 0 e não vier a confirmação do computador central, eles assumem que houve erro de transmissão e vão fazer uma retransmissão. Tá? Esse intervalo de temporização é aleatório. Não pode ser o mesmo, porque se for sempre o mesmo, vai sempre haver nova colisão. Né? Já que iniciaram a colisão, vão retransmitir no mesmo momento, vai dar nova colisão. Então, eles sorteiam um intervalo para poder fazer a retransmissão. É um sistema que apresentou baixa eficiência, tá? A eficiência dele era em torno de 18%. 18% das mensagens transmitidas é que funcionavam, as outras 72% se perdiam com colisões, tá? Isso em tráfego alto. Mas era o que se tinha na época e, de certa forma, funcionava. Aí houve evoluções de lote de Aloha, tudo mais, mas baseado nessa ideia, né, criou-se um protocolo conhecido como CSMA, né, que é o chamado Carrier Sense Multiple Access. Esse CSMA já vai ser a base para os protocolos das redes Ethernet, tá? Que são as redes cabeadas atuais. Qual é o problema do Aloha? O problema do Aloha é uma estação faz uma transmissão. Ela fez a transmissão de um quadro, está transmitindo o quadro. Quando ela está quase acabando, a primeira transmite. A segunda começa a transmitir também. Então, os 2 quadros são transmitidos e há apenas uma pequena sobreposição entre eles. Mas essa pequena sobreposição é suficiente para causar todo o estrago na rede.
Então, a ideia é, vamos evitar isso aqui, né? Se houver colisão, pelo menos que a colisão seja completa, para manter o espectro livre mais tempo. Então, no CSMA, antes de transmitir, o hospedeiro ouve antes o meio de transmissão, né? É uma forma mais inteligente de fazer essa transmissão. Ele, antes de sair transmitindo de qualquer maneira, ele verifica, já tem alguém transmitindo? Se tiver alguém transmitindo, ele vai parar e vai dar um tempo, vai esperar um pouco. É muito mais inteligente, né? Dessa forma, a situação anterior que a gente está vendo aqui, né? Se o primeiro está transmitindo e durante a transmissão dele, agora alguém deseja transmitir, o que esse cara faz? Ele, antes de transmitir, ele vai escutar o meio, ele vai ver, já tem alguém transmitindo. E ele deixa de transmitir. Então, esse protocolo traz um grande ganho, né? Traz um grande ganho, porque ele já passa de colisões, muitas colisões, para uma situação em que, se alguém consegue ganhar o meio, alguém consegue iniciar a transmissão, ninguém mais vai interferir nessa transmissão, né? Então, a ideia é, ouve o meio, se não houver a transmissão, pode transmitir, caso esteja ocorrendo a transmissão, ele espera por um período de tempo e tenta novamente. A única chance de acontecer uma colisão é quando, né, nós temos a primeira máquina, escuta o meio. Não tem ninguém transmitindo. Ao mesmo tempo, a segunda máquina escuta o meio, não tem ninguém transmitindo. Então, as duas concluem que pode transmitir e as duas começam a transmitir ao mesmo tempo, né? Nesse caso, não tem jeito, vai haver colisão, né? Mas, pelo menos, a colisão vai se sobrepor totalmente. E aí vai ocupar menos tempo do espectro com colisões. Essa técnica aqui, tá, já consegue dar um salto do Aloha original, que é de em torno de 18%, para em torno de 80%, 82% por aí, tá? Então, mais de 80% de eficiência. Então, mais de 80% das transmissões efetivamente são realizadas, tá? Bom, estratégias foram desenvolvidas para aumentar ainda mais essa eficiência, né? Que é o NP-CSMA e o PCSMA. E, por fim, o CSMA-CD, que é o que a gente usa. Nas estratégias NP-CSMA e PCSMA, né, os hospedeiros, após transmitir, esperam o reconhecimento da mensagem por um tempo determinado. Então, continua com a situação do Aloha, de o receptor enviar de volta uma mensagem confirmando que os dados chegaram. Na estratégia NP, ela é conhecida como não persistente, daí o NP, né? Se escutar o meio e o hospedeiro sentir que está havendo uma transmissão, ele fica esperando um intervalo de tempo aleatório antes de tentar novamente o acesso. Então, isso aqui percebeu que tem transmissão, ele sorteia um tempo aleatório e depois tenta de novo após esse tempo aleatório. Por isso que ele é não persistente, ele não fica persistindo na transmissão. Na estratégia PCSMA, é a estratégia P persistente, tá? Que é o seguinte, quando a estação percebe que tem uma transmissão, ela persiste, ela fica escutando o meio até que o meio fique livre. No momento que fica livre, ele tem uma probabilidade P, né? Essa probabilidade P é configurada na rede, e se for sorteado um número dentro dessa probabilidade, ele transmite de imediato, tá? Ou então, se não for sorteado, ele espera um tempo fixo com probabilidade 1 menos P e transmite novamente com probabilidade P. Então, trabalhando com probabilidades, tá? A vantagem da P sobre a NP é que, se você aumentar a probabilidade de servidores, você consegue dar prioridade no tráfego da rede. Essas duas estratégias aqui já elevam a eficiência para torno de 85%. Tá? O método CSMA-CD, que é um método que é uma evolução, né, é o seguinte: a detecção da colisão é realizada durante a transmissão. Então, ele é o CSMA, é o que a gente viu agora. O que o CSMA fala? Antes de transmitir, ele continua, ele escuta o meio. Então, beleza. Se houver alguém transmitindo, ele não vai transmitir. Agora, e se estiver livre? Se estiver livre, ele verifica. Está livre, a primeira estação começa a transmitir. O que aconteceu na segunda estação? No mesmo momento, ela tentou perceber, ela concluiu que estava livre também. Ela também começa a transmitir, tá?
essa mensagem teria das duas um tamanho mais ou menos que seria esse tamanho aqui, ó. Só que durante a transmissão, a estação continua ouvindo o que está passando pelo meio. Ela sabe o que ela está transmitindo, então ela sabe o que ela espera ouvir. Se duas estações estiverem transmitindo ao mesmo tempo, vai haver colisão e uma vai perceber a presença da outra. O que vai acontecer? Elas vão perceber que tem colisão e elas cessam a colisão de imediato. Então, enquanto aqui... apaguei, né? Então, enquanto no CSMA, uma colisão toma um tempo grande da transmissão, no CSMA-CD, né? Isso aqui perdeu-se, no CSMA-CD a colisão é percebida muito cedo, então o tempo de colisão é muito baixo. Então, rapidamente se percebe a colisão e se para. Né? O tempo de propagação é finito. Tá? Então, para que possa haver detecção de colisão, todos os hospedeiros, um quadro deve possuir tamanho mínimo. Basicamente isso aqui é o tamanho de uma rede, tá? De um cabo de rede. Né? Numa transmissão, o que está acontecendo? Qual é o pior caso possível? A máquina que está mais na extremidade esquerda testa o meio. Ela testou o meio e chegou à condição que está livre. Então, ela começa a transmitir a mensagem. A mensagem não está de imediato em toda a rede. Ela vai se propagando aos poucos pela rede. Então, ela está começando aí, está quase chegando do outro lado. Né? Quando ela está quase chegando do outro lado, uma estação do outro lado verifica aqui. Será que está livre? Acha que está livre, porque a transmissão do outro não chegou ainda, e ela começa a colocar a transmissão dela, e começa a colocar a transmissão dela. No que começou a colocar, a transmissão da outra chegou. Essa da direita rapidamente percebe a colisão e para. Agora, o que acontece com a da esquerda? A da esquerda ela só vai perceber a colisão quando essa informação chegar do outro lado. Então, teve o tempo da informação dela aí, e agora tem o tempo de propagação de volta. Então, para garantir que uma estação perceba a colisão, a mensagem tem que ter um tamanho mínimo. Esse tamanho mínimo é o tempo que levaria para ir e para voltar. Isso é expresso em tamanho de bits. Então, esse tipo de rede tem um tamanho mínimo de mensagem. Então, como o tempo de propagação do meio é finito, né, para que possa haver detecção, o quadro vai possuir um tamanho mínimo. Tá? Sendo TP o tempo de propagação entre dois hospedeiros mais distantes, né, o tempo que leva para propagar esses dois aqui. M o tamanho do quadro e C a taxa de transmissão, tá? Essa relação aqui tem que existir para poder detectar o erro. O tamanho da mensagem tem que ser maior que 2 vezes, né, a taxa de transmissão vezes o tempo de propagação. Que é justamente a capacidade de transmissão vezes o tempo de propagação e quantidade de bits que cabe no meio indo. Como tem que ir e voltar, multiplica por 2. A eficiência total desse método é dado por essa conta aqui. Eficiência igual a 1 sobre 1 mais alguma coisa. Em redes Ethernet, essa eficiência chega a 98%. Bom, excelente eficiência. No CSMA-CD, a detecção de uma colisão, né? Ao detectar uma colisão, a estação espera por um tempo para tentar retransmitir. A gente pode usar duas técnicas. A chamada espera aleatória exponencial truncada, onde a estação, ao detectar uma colisão, espera por um tempo aleatório que vai de 0 até um limite superior. Então, existe um limite no padrão e espera um tempo aleatório dentro desse limite. Ou seja, deu uma colisão, o que ela faz? Existe um tempo aleatório, ela vai esperar um tempo aleatório dentro desse intervalo. Não quer dizer que vai esperar esse intervalo, pode esperar pouco, pode esperar muito, é escolhido um tempo aleatório. Se ela tenta de novo e dá uma nova colisão, ela dobra o tempo de espera. Né? A segunda espera dela vai ser o dobro do tempo. Não é que vai ser o dobro do tempo, o intervalo aleatório vai ser o dobro, cresce. De novo, uma nova colisão, o intervalo aleatório dobra de novo. Tá? Por isso que é chamada espera aleatória. Espera aleatória, porque espera um tempo aleatório. Exponencial, porque a cada nova colisão o tempo está dobrando de tamanho, então cresce exponencialmente. E a truncada, porque chega um determinado limite, ele para de crescer também, porque tem um momento em transmitir. Tá? Uma outra técnica é utilizada a retransmissão ordenada. Nessa retransmissão ordenada,
Após detectada a colisão, as estações só podem começar a transmitir em intervalo de tempo pré-alocados. Terminada a transmissão das mensagens colididas, a estação alocada ao primeiro intervalo tem direito a transmitir, se não faz uso do segundo. Tá? E quando alguém consegue transmitir, o CSMA-CD é retomado. Então, está aqui, né? Para pouco tráfego em pequenas distantes, redes de até 2 km, o CSMA-CD dá uma eficiência de 98%. Retardo de transferência limitado não pode ser garantido, porque pode haver muitas colisões. As redes Ethernet, que foram padronizadas pela ISO 8802 ou I3E 102.3, tá? Usa o protocolo CSMA-CD com espera aleatória exponencial truncada. Né? Esse que a gente viu aqui. Então, vamos ver aqui alguns padrões de rede. Os principais padrões, são muitos padrões, vou comentar com vocês só os principais. Né? Vou comentar o da rede cabeada, o da rede sem fio, vocês vão estudar em laboratório de redes de computadores. O padrão Ethernet é conhecido como padrão I3E 802.3, é utilizado em redes cabeadas. Né? Então, utiliza o protocolo CSMA-CD como método de acesso. O padrão original Ethernet, ele provê redes operando de 1 a 10 megabits por segundo. Né? Rede banda básica. E rede banda larga operando a 10 megabits por segundo. Né? Então, tem que marcar aqui. A sintaxe do protocolo da camada máquina. Qual o formato do quadro dele? Ele tem um preâmbulo de 56 bits. Né? Então, como ele sabe, como é que ele faz o enquadramento? Né? Ele não vai usar nenhuma daquelas técnicas de enlace que a gente viu. Tá? Simplesmente, o que vai acontecer aqui é não tem ninguém transmitindo. Como não tem ninguém transmitindo, percebe-se a transmissão por uma cadeia de bits. Então, não tem nada acontecendo, de repente começa a transmitir bits. E ele começa a mandar uma sequência de bits, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, para fazer sincronismo entre transmissor e receptor. Então, o transmissor começa a mandar 1, 0, 1, 0, 1, 0, tá? Uma sequência de 56 bits com 0. Isso permite relógios se sincronizarem. Até que no final chega 1, 0, né? 1, 0 e 1, 1. Né? Então, isso aqui é para fazer o sincronismo. Quando faz o sincronismo, pode não estar sincronizado a nível de bytes. Assim que aparece 2 bits uns seguidos, começam a informação. Né? Aí vem o SDF. Né? Na verdade, o SDF ele faz parte do triângulo, né? Porque o preâmbulo é que essa sequência. O preâmbulo é uma sequência de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. É uma sequência de bytes desse formato. O SDF é que é o 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, como ele é diferente, chama de SDF. Aí vem o endereço do destinatário, 48 bits, o endereço do remetente, 48 bits, o comprimento da informação, que pode ter de 368 bits a 12 kilobits, né, 1.500 bytes. A gente viu, né, que tem um tamanho mínimo, esse tamanho mínimo está aqui, 368 bits, e um campo de FCS para verificação de erros. Então, a gente vê que é um protocolo bastante simples, só para enviar dados, não tem muita sofisticação. Né? E segue o protocolo CSMA-CD com espera aleatória exponencial truncada, conforme a gente falou. Existem várias especificações da rede Ethernet. Vou comentar aqui só a especificação 10 de base T, tá? Que foi basicamente a mais utilizada. A especificação 10 a especificação da internet ela é dividida em 3 campos aqui. Né? 10 significa rede 10 megabits por segundo. Básica é transmissão banda básica, ou seja, todo o canal de frequência está alocado para a transmissão da rede. E o último parâmetro aqui é nas redes 10, especifica o comprimento máximo do cabo. Em particular, a rede 10 base T ela não tem um comprimento, mas ela diz que é o padrão de rede par trançado. TP, que a gente chama, twist de pair. Então, uma rede de par trançado. Essa rede fornece um meio simples, barato e flexível de desligar dispositivos ao meio físico. Né? Eu tenho aqui uma placa de rede, né? 10 de base T, para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui a câmera.
tirar o compartilhamento também temporariamente para poder ficar melhor a imagem. Então aqui, espero que estejam vendo bem, né? Uma placa de rede 10 base T. Essa placa de rede, ela é uma placa de rede multimídia, né? Multimídia, não no sentido que é uma placa de rede que vídeo, áudio, essas coisas, mas que ela aceita várias mídias diferentes, né? Então aqui, ela aceita cabo coaxial, não sei se está dando para ver. Aqui aceita o cabo de par trançado. E aqui é um conector chamado AUI, que é para a conexão de cabo coaxial grosso. Tá? A gente vai ver aqui o padrão do par trançado, que é o que liga aqui. Né? Então, cabo de par trançado, cabo desse tipo aqui, vai ligar na rede, né? Na porta de par trançado. Ao contrário, conecta, fica firme o cabo. Né? Para soltar o cabo, aperta a trava dele, ele vai soltar. Então, isso aqui, né? É a rede placa 10 base T. O cabo coaxial, né? O conector de cabo coaxial está aqui, um conector BNC. A gente conecta, bota um cabo entrando por um lado do conector, né? Prende ele aqui, ele sai para o outro lado, então o cabo coaxial passa por esse conector. O outro lado é um conector de torção, então encaixa ele na placa, gira, aí fica firme. Tá? A transmissão por cabo coaxial nas redes Ethernet não foi muito feliz, não, tá? E o problema não é o cabo coaxial, não. Algumas pessoas acham que o cabo coaxial é um cabo problemático por causa dos problemas da rede Ethernet de cabo coaxial. Mas o problema não é o cabo coaxial, o problema é esse conector aqui. Tá? Esse conector é um conector muito falho. Ele provoca muita interferência, ele tem muito mau contato. Tá? Então, um conector de baixa qualidade, né, para a rede, mas para a rede 10 megabits funcionava bem. Tá? Mas a superfície de contato dele é muito pouca. Então, vou mostrando aí de novo. Encaixa ele, tira, está preso. Vou voltar ao meu compartilhamento aqui. Bom, esse aqui é um desenho, né, desenho mal feito aqui no PowerPoint, mas que eu estava simulando, né? Isso aqui é um hub, na época se utilizava hubs. A gente vai discutir a diferença de hubs, switches e tudo mais. Tá? Um hub é um equipamento que recebe uma informação por uma porta, essa informação sai por todas as demais portas. Então, o comportamento dessa rede é, se essa placa de rede manda, né, uma informação por uma porta, essa informação é copiada para todas as outras portas. Né? Então, o comportamento desse tipo de placa de rede é como se fosse um cabo único, onde todas as informações são mandadas para todos os computadores participantes da rede. A gente desenha a rede como assim, uma rede em barra, né? Mas nessa rede em barra ela pode ter uma topologia de hubs. Né? Um hub que está aqui e vários computadores ligados como se fossem ligações ponta a ponta. Embora os enlaces sejam todos ponta a ponta, numa situação como essa, o comportamento é de uma barra, já que entra por uma porta e sai por todas as demais. Suporta a transmissão de 10 megabits por segundo até 100 metros. Técnica de sinalização é banda básica, ou seja, não tem canais, todo o meio é disponível para transmissão. O dispositivo deve ser interligado por enlace ponto a ponto full duplex, né? Utilizando 2 pares trançados. Um par para transmissão e outro par para recepção. Tá? Apesar de ser full duplex, não pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Ele é full duplex porque o protocolo CSMA-CD diz que a estação tem que estar escutando o meio. Então, enquanto por um par ela está fazendo a transmissão, pelo outro par ela está recebendo aquilo que está sendo transmitido na rede, para ela poder ver se está voltando exatamente o que ela enviou. A construção de rede com mais de 2 estações requer a utilização de hubs multiporta. Está aqui o exemplo de um hub, um desenhozinho. Bom, essas redes Ethernet 10 megabits por segundo são redes antigas, né? E elas já foram melhoradas. Foi criado um novo padrão chamado I3E 802.3U, né? A original é 802.3, foi acrescentado o U no final. A original se chama Ethernet, a 802.3U se chama Fast Ethernet, né? Ethernet rápida. Então, em 1992, o I3E se reuniu novamente, né?
para a criação de uma rede local mais rápida, né, uma LAN mais rápida. Né? Depois de muita discussão, decidiu manter o 802.3 da forma como estava para torná-lo simplesmente mais rápido. Teve um racha dentro do comitê, né? Tive um grupo que queria mudar completamente, então decidiu-se por fazer duas redes diferentes. Uma rede 802.3U, que é simplesmente uma 802.3 mais rápida, e o outro comitê fez uma rede completamente diferente. No final, o que vingou foi a 802.3U. Foi oficialmente aprovado em 1995. Aí começam a surgir os produtos Fast Ethernet. A ideia básica dele é simples, né? Mantém tudo como está, só reduzindo o tempo do bit. Então, o bit que na 802.3 durava 100 nanosegundos, né? Era um bit gordinho, 100 nanosegundos. Agora, no Fast Ethernet, esse bit é bem rápido. É 1/10 do tamanho, ele dura 10 nanosegundos. Então, a gente pode mandar 10 vezes mais bits. Com isso, a rede fica 10 vezes mais rápida. Né? A principal vantagem do par trançado categoria 3, né, desvantagem, melhor dizendo, é que ele é incapaz de carregar esses sinais que são necessários. Né? A gente já comentei com vocês a codificação Manchester, nessa codificação aqui, a gente tem o dobro de transições que são necessárias. Então, se eu quero transmitir a 100 megabits por segundo, eu preciso transmitir a 200 megabaud, eu preciso transmitir 200 símbolos, 200 milhões de símbolos por segundo. Tá? O par trançado categoria 3 não tem essa capacidade. Uma rede, um par, para manter esse padrão tendo essa capacidade, ele teria que ter uma faixa de frequência de 200 MHz. O par trançado categoria 3 já vem mais para frente, mas ele é limitado, tá, a 25 MHz. Então, é de longe pouco, tá, do que é necessário. Então, criou-se um novo tipo de par trançado, que chamou par trançado categoria 5, né, que é capaz de carregar sinais a 100 metros com facilidade. Sendo que a fibra ótica pode ir mais longe ainda. Né? Semana que vem a gente vai discutir essas questões de par trançado, coaxial e fibra ótica. Par trançado, acho que ainda dá tempo de começar a ver hoje, vamos ver. Então, decidiu-se permitir três possibilidades, os padrões que foram chamados de 100 base T4, 100 base TX e 100 base FX. O 100 base T4 usa par trançado categoria 3, mas ele usa 4 pares de fio, tá? Com uma codificação bastante complexa, que a gente vai ver aqui, né? Um comprimento máximo de 100 metros. O 100 base TX usa par trançado categoria 5, ele vai a 100 metros. E ele é realmente full duplex, ele permite transmitir e receber ao mesmo tempo. E o padrão 100 base FX, que é o padrão de fibra ótica, que é o padrão para transmissão até 2.000 metros por fibra ótica. Padrão 100 base T4. Ele utiliza par trançado categoria 3, que tem taxa limitada a 25 MHz. Como é que faz, então, para transmitir? Em vez de transmitir bit, ele envia sinais ternários. Né? O que seria um bit? Um bit, ele está no nível 0 ou ele está no nível 1. Então, ou ele transmite 0 ou ele transmite 1. A rede 100 base T4 emite sinais ternários. Então, ele pode transmitir 0, 1 ou 2, simplesmente definindo 3 níveis. Então, transmissão do 0, transmissão do 2, transmissão do 1, transmissão do 2 de novo, transmissão do 0, transmissão do 1, transmissão do 2, por aí vai. Então, em vez de usar 2 níveis para sinalização, se utiliza 3 níveis para sinalização. Né? E isso é enviado, tá? Como ele utiliza 4 pares, ele usa 3 pares. O que vai acontecer? Dos 4 pares, um par é sempre na transmissão, um par é sempre para a recepção e o outro par ele vira para o lado que está acontecendo. Então, se eu estou numa casa transmitindo, eu tenho 3 pares para transmissão e um par para recepção. Como eu tenho 3 pares com sinais ternários, eu tenho 3 elevado a 3, 27 símbolos diferentes. Como eu tenho 27 símbolos, eu consigo transmitir 4 bits com facilidade. Né? Já que para transmitir 4 bits, eu preciso enviar 2 elevado a 4. Eu preciso, na verdade, de 16 símbolos. Como eu tenho 27 símbolos, eu transmito com facilidade. Né? Então, a transmissão de 4 bits em cada um dos ciclos de 25 milhões
por segundo, eu vou ter 4 vezes 25 milhões de pulsos por segundo, eu vou conseguir a taxa de 100 mega que eu preciso. E ainda sobra um canal reverso de 33 megabits por segundo, que é aquele canal que eu falei que sempre no sentido contrário, que é usado para perceber colisões se for necessário. Esse padrão sem base T4 ele foi realmente implementado, foram vendidas algumas placas, mas era muito raro, tá? Foi muito raro esse tipo de rede. Pouca gente implementou rede sem base T4. Né? Ela basicamente era uma rede que visava ser implantada em locais onde já tinha instalado cabeamento categoria 3. O que as pessoas preferiram, na verdade, foi substituir aos poucos o cabeamento e passar para a rede 100 megabits, realmente, a 100 base TX. Então, na 100 base TX, utiliza cabo categoria 5. Esse cabo categoria 5 ele é possível fazer taxa de transmissão a 125 MHz. Falei para vocês que era necessário 200 se usasse a codificação Manchester, só que ele não usa a codificação Manchester, ele usa uma codificação chamada 4B 5B. Essa codificação 4B 5B, a cada 4 bits transmitidos originais, ele na verdade envia 5. E ele dá um jeito de sempre conseguir inserir bits 1 e 0 para evitar de perder o sincronismo. Assim não vai haver perda de sincronismo entre emissor e receptor, né? E nós vamos resolver esses problemas de envio. Né? Então, como são 5 bits a 125 MHz, ou seja, 125 milhões, 5 dividido por 5 bits, nós vamos ter 10 milhões, vamos ter 25 milhões, melhor dizendo, vezes os 4 bits que são transmitidos, conseguimos a taxa de 100 milhões, 100 megabits por segundo. É um sistema full duplex, né? Se os equipamentos forem full duplex, né? A gente pode ter equipamento que não é full duplex, mas o equipamento sendo full duplex, a estação pode transmitir e receber ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a estação ela pode estar ao mesmo tempo enviando e recebendo dados. Tá? Isso aqui precisa de equipamentos especiais, precisa de switch, a gente vai ver como funciona o switch, tá? Porque no switch não haverá colisão. O switch ele garante que não há colisão. Então, se não há colisão, ele não precisa estar escutando o meio para saber se tem colisão, ele pode receber e enviar ao mesmo tempo. O próximo padrão que foi o 100 base FX é para fibra ótica. Então, utiliza fibras multimodo. A gente vai ver o que são fibras multimodo mais para frente também. Tá? Fibra multimodo são fibras mais simples. Então, são fibras que têm menor taxa de transmissão e menor alcança distâncias menores. Tá? E é um sistema full duplex de 100 megabits por segundo também. A grande vantagem da fibra aqui é que pode chegar a cada enlace a 2 quilômetros. A distância máxima entre duas estações ligadas em laço par trançado é 220 metros, né? Sendo permitido no máximo 3 hubs em cascata. Então, 2 quilômetros leva a rede bem mais longe. Beleza aí? O outro padrão foi o 802.3Z. Né? Então, o 802.3 é rede 10 megabits, o 802.3U 100 megabits, o 802.3Z gigabit Ethernet. Não tem novidade nenhuma, né? Porque tem algumas novidadezinhas, mas o que foi feito para aumentar a velocidade é a rede 10 megabits, o bit tinha 100 nanosegundos de pulso. A rede 100 megabits, o bit tem 10 nanosegundos de pulso. A rede 1 gigabit, o bit tem 1 nanosegundo de pulso. O pulso tem 1 nanosegundo. Tá? Então, torna ainda 10 vezes mais rápido. Né? E tem 2 modos de operação. O full duplex, onde ambos os sentidos de transmissão acontecem simultaneamente. E o modo half duplex é quando utiliza hubs. A gente vai ver a diferença de switch para hub quando utiliza switch. Full duplex, quando utiliza hub, tem que usar o CSMA-CD para detecção de colisão. Senão, não é necessário. Posso falar para vocês o seguinte, tá? Nunca vi uma rede gigabit que utilize hub. Hub é uma tecnologia muito ultrapassada. As redes gigabit, na verdade, hoje... As redes 100 megabits já é raro utilizar hub. As gigabits todas utilizam switch. Tá? Então, são todas, na prática, são todas full duplex. Transmitem e recebem ao mesmo tempo.
só pode ser utilizado cabeamento de cobre ou fibra, par trançado ou fibra, né? O sinal de luz deve ter um nanosegundo, inviabiliza a utilização de LED. A gente vai ver também quando vê fibra óticas que um pulso ele pode ser gerado com LED ou com lasers. Não dá para gerar um pulso de um nanosegundo com LED. O LED não tem um chaveamento tão rápido. Então, as redes gigabit elas só utilizam equipamento com laser, aí, o que torna mais caro. Então, utilizar a fibra ótica, rede de 1 gigabit por segundo, o equipamento realmente é carinho. Tá? E foram criados 4 padrões. 1000 base SX, que usa fibra multimodo, comprimento máximo de 550 metros. 100 base LX, pode ser multimodo ou monomodo, comprimento máximo de 5.000 metros. Né? 100 base CX, que usa 2 pares blindados. Você viu que é par blindado mais para frente também. Onde no máximo a gente pode ter 100 metros. Ou 1000 base T, que usa 4 pares UTP, par trançado categoria 5. Aí vai usar os 4 pares e vai chegar a 100 metros de transmissão. Isso aqui é o mais comum, 1000 base T. E deixa eu falar uma coisa aqui com vocês com relação a esses 5.000 metros. Tá? Aí alguém vai perguntar assim, quer dizer, então, que nas redes, o máximo que a gente consegue levar de informação por fibra é 5.000 metros? Não. 5.000 metros é se estiver utilizando o padrão Ethernet ou Gigabit Ethernet. Existem outros padrões de transmissão que usam fibra que vão bem mais longe. Né? Por exemplo, na própria rede Ethernet, existem conversores onde a gente pode ligar a rede Ethernet na entrada desse conversor, liga esses 2 conversores por fibra, e na outro lado a gente tem uma outra rede Ethernet que a gente liga a rede. São chamados extensores de rede por fibra ótica. Tá? Isso aqui que está aqui no meio não precisa ser o protocolo Ethernet. Tá? Pode ser algum protocolo proprietário desses conversores. Existem conversores, tá? Já tem um tempo que eu não olho os conversores, tá? Mas existem conversores, a última vez que eu vi, que levavam 80 quilômetros de uma distância por fibra ótica. Tá? Repetindo, o padrão aqui não é o padrão Ethernet. Tá? É um padrão proprietário do próprio conversor. Então, você tem Gigabit Ethernet de um lado, Gigabit Ethernet do outro, e alguma coisa aqui no meio do caminho para fazer essa ligação entre eles. A codificação utilizada é a codificação conhecida como 8B e 10B, parecida com a 4B e 5B, tá, utilizada no Fast Ethernet. O objetivo é evitar uma sequência longa de bits com o mesmo valor. Tá? Então, evitar que seja enviada uma sequência muito longa de bits com valor 0 com valor 1, né? Onde não há transição. Então, é feito um esquema no qual a cada 8 bits transmitidos de dados são transmitidos efetivamente 10 bits, de forma que sai inserindo 0 e 1 no meio da transmissão, para a gente garantir que há transições e que vai manter o sincronismo entre os relógios. Tá? Nesse padrão, 1000 base T são utilizados para as categorias 5. Tá? Como não dá, tá? Como o cabo tem categoria 5, ele tem 125 MHz, tá? São utilizados 5 níveis de voltagem, tá? Podendo ter 2 bits por intervalo de sinalização. Tá? Como são utilizados 4 pares, a gente manda 2 bits por cada par, 4 pares, nós teremos aqui 8 bits sendo enviados. Tá? Então, a gente consegue em 125 MHz colocar 1 gigabit por segundo. Então, são ginásticas que as redes fazem para poder transmitir alta velocidade. Tá ok esse padrão, pessoal? Então, esses aqui são os padrões de camadas de enlace. Existem vários outros, né? Comentei já com vocês, existem muitos padrões de camadas de enlace. Muitos padrões mesmo. Esses aqui são os principais que são utilizados em redes locais. Além desse, um utilizado também é o das redes Wi-Fi, mas eu já também comentei com vocês. Isso vai ser assunto para a próxima disciplina de vocês, que é laboratório de rede de computadores. Então, vocês vão ver todo o funcionamento de uma rede Wi-Fi e vão fazer laboratórios aí dessas redes. Próximo assunto são componentes de uma rede. Né? Vamos discutir um pouco aqui sobre os componentes, tá? Falar um pouco sobre equipamentos, de forma geral.
Então, o caminho que uma mensagem faz de uma origem até o destino, ela pode ser tão simples quanto um único cabo conectando um computador a outro, ou tão complexo quanto a internet, né? Uma rede de alcance mundial. Tá? Essa infraestrutura que fornece essa conectividade, qualquer que seja o tipo de rede, deve fornecer um canal estável e confiável, tá? Para que a comunicação possa acontecer. Então, dispositivos e meios fixos são os elementos, são hardware da rede. Tá? O hardware geralmente é o componente visível da plataforma de rede. Então, o que são os dispositivos finais? Os dispositivos finais são aqueles dispositivos que fornecem interface das pessoas com a rede. Então, quando eu vou usar a rede, o que eu preciso, o que eu posso usar? Vou usar um computador, uma impressora de rede, um telefone de rede, um telefone VoIP, câmera de segurança, dispositivos móveis. Tá? Então, o dispositivo final pode ser tanto a origem quanto o destino de uma mensagem. Tá? Qualquer um desses equipamentos aqui são exemplos de dispositivos finais. Cada dispositivo identificado por um endereço que utiliza para comunicação. Então, nós temos os dispositivos finais, que são aqueles que os usuários interfaceiam diretamente, e nós temos também os dispositivos que a gente chama de dispositivos intermediários. Ele fornece a conectividade e opera por trás do cenário. Então, isso é, nós temos na internet, nós temos aqui uma grande rede, e nós temos aqui um computador que está ligado à internet, e que de alguma forma fala com outro computador que está lá do outro lado, lá longe, em outro país, se for o caso. Como as coisas acontecem aqui no meio? Então, tem toda uma conectividade que é feita aqui no meio. Quem promove essa conectividade, quem é responsável por isso, são os dispositivos intermediários. Garantem que os dados fluam através da rede. E eles conectam os dispositivos finais à rede e podem conectar múltiplas redes, né? Nós já vimos aqui o protocolo IP, já vimos como faz isso. Exemplo de dispositivo intermediário: hub, switch, ponto de acesso sem fio. Tá? Isso aqui são dispositivos de acesso à rede local, dispositivos de acesso à rede interconectada, são roteadores, né? Servidores, modem de comunicação, né? Dispositivos de segurança, que são firewalls. Tudo isso são equipamentos que visam permitir a comunicação entre duas máquinas. Então, eles são chamados de dispositivos intermediários. Então, o gerenciamento dos dados, né, que fluem pela rede também é de responsabilidade dos dispositivos intermediários. Usa o endereço do host destino para determinar o caminho. A gente viu que no pacote Ethernet vai o endereço do destinatário. Quais são as principais funções dos dispositivos intermediários? Regenerar e retransmitir sinais. É lindo o mundo, como a gente imagina, de que a transmissão é feita bonitinha, assim, um quadradinho. Tá? Isso até pode sair na origem, mas para chegar no destino vai ser um troço meio deturpado, uma onda, tá? Algum monstrão aqui. Tá? Se cada dispositivo transmite exatamente o que recebe, isso vai se deteriorar muito ao longo do caminho. Né? Então, a transmissão aconteceu aqui. Isso aqui foi o transmitido. Isso aqui foi recebido. O que é que o dispositivo faz? Ele interpreta isso aí. Ele vê que, bom, se eu recebi isso, originalmente, com certeza, era isso. Né? Então, ele regenera o sinal. Ele pega o sinal que chega deformado e volta a fazer com que o sinal seja um sinal bonitinho. Então, regenerar e retransmitir sinais. Manter informações sobre quais caminhos existem na rede, né? Então, por onde vai para chegar no destino. Notificar outro dispositivo sobre erros e falhas de comunicação, né? Então, conversar entre eles. Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver falha. Classificar e direcionar a mensagem de acordo com prioridade. E permitir ou negar um fluxo de dados com base em configurações de segurança. São as principais funções. Vou começar a falar de alguns dispositivos aqui. Quando foram criadas as redes 10 megabits, né, as redes Ethernet 10 megabits, a gente conversou lá, nós tínhamos uma topologia que é conhecida como topologia em barra. Nessa topologia em barra, as máquinas são ligadas como se estivessem ligadas a uma única barra. Tá? Isso era feito por intermédio de um cabo coaxial. Mas esse cabo coaxial dava muito problema. Né? Qual era o problema? A gente tinha aqui um conector do tipo BNC ligando o cabo numa placa. Para ligar as várias máquinas era o quê? Um conector BNC e uma máquina. Um conector BNC e uma placa de uma máquina. O que a gente fazia? Botava um cabo fazendo a ligação aqui
entre essas placas. Esses cabos podiam falhar. Se esse cabo falhasse, abria a rede toda parava. Mesmo que abrisse num ponto aqui para frente, as reflexões que aconteciam na rede faziam parar a rede inteira. A outra alternativa, então, foi colocar um equipamento centralizador e fazer um monte de ligações ponta a ponta. Esse equipamento recebe a informação por uma porta e manda por todas as demais. Então, ele mantém o comportamento original, que foi previsto para a rede, que é o comportamento disso aqui, só que ele é feito por uma série de enlaces ponta a ponta. Se houver problema numa ligação aqui, a gente perde essa ligação, mas todas as outras continuam funcionando. O equipamento idealizado para isso foi o hub. Então o hub, né, são dispositivos que, quando recebem dados por uma porta, retransmite o dado por todas as demais portas, para dar o comportamento de uma barra. Não tem qualquer função de filtragem de tráfego, forçando os dispositivos na LAN a compartilhar a largura do meio físico. Ou seja, um transmite, ninguém mais usa o meio. Só um pode estar utilizando o meio de transmissão. À medida que aumenta a quantidade de dispositivos no meio físico, né, o desempenho ele vai ser degradado. Dá exemplo de um hub, né? Um equipamento antigo, ele parece muito com um switch. Tá? Aliás, você olhando para um equipamento, você não sabe dizer se é um hub ou se é um switch. Isso aqui é um hub, é um hub antigo. Então, isso aqui é um hub de 24 portas. E lembrando, como ele é um hub, se houver a transmissão por uma de suas portas, né, essa mesma informação sai por todas as outras portas. Tá? Ele copia tudo que entra por uma porta por todas as outras. É o comportamento de uma rede, de uma barra. A latência da rede é a quantidade de tempo que o sinal leva para atingir todos os destinos no meio físico. Né? Então, construir uma rede baseada em hubs, né, você tem que esperar por uma oportunidade para transmitir. A latência pode aumentar significativamente à medida que é expandido. Então, se eu crio uma rede com muitos hubs, eu aumento muito o tamanho da rede e eu aumento muito a probabilidade de haver uma colisão. Né? Então, esse aumento da extensão aumenta a probabilidade de ter colisões que estão presentes na rede. Bom, os equipamentos que vieram numa geração seguinte são os switches. Os switches vieram com a ideia de substituir os hubs. Eles enviam dados da rede apenas pela porta pelo qual o tráfego deve seguir. Então, o hub recebe uma porta e manda por todas as outras. O switch ele tem uma inteligência em cima que ele aprende a topologia da rede. Tá? Com isso, ele só manda a informação pelas portas que são necessárias. Com isso, diminui muito a probabilidade de colisão e ainda permite transmissão em paralelo. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um switch e aqui eu tenho um computador e quer falar com esse computador aqui. Quando ele começa a transmitir, o switch sabe que a saída é só para aquela porta, ele manda só para aquela porta. Ao mesmo tempo, eu posso ter um outro computador que quer falar com outro computador. O que o switch faz? Ele consegue gerenciar e manter essas duas transmissões simultaneamente, mandando apenas para as portas adequadas. Com isso, aumenta muito a vazão da rede como um todo. Tá? Fica muito melhor o funcionamento da rede. Então, há um aumento da largura de banda média para cada nó. E não vai haver colisão. Uma LAN pode ter um switch centralizado conectando hubs ou outros switches. Né? É o que a gente faz, nesse caso, a gente tem uma topologia que a gente chama de topologia em árvore. Então, a gente pode ter, por exemplo, um switch central. Nesse switch central, vários switches ligados a ele. Em cada um desses switches, vários computadores ligados a ele. A gente consegue expandir com facilidade a rede, usando switches centrais. Um exemplo de um switch. Ele normalmente é mais bonitinho que um hub, né? Porque é mais moderno, então tem um design mais bonitinho. Mas a aparência em si não muda muito. Aqui continua sendo equipamento, né? Esse aqui é um switch de 24 portas também. Tal qual o hub que a gente viu, no hub de 24 portas.
A diferença é que par de portas podem fazer transmissões simultâneas em relação a outros pares de portas. Tá? Em uma LAN onde todos nós estamos conectados diretamente ao switch, a taxa de transferência da rede aumenta drasticamente. Tá? Então, se eu só tenho switch, aumenta muito a minha taxa de transmissão. Fica muito melhor. Tá? As principais razões: a largura de banda que é dedicada para cada porta, tá? Já que podem haver transmissões simultâneas, um ambiente livre de colisões, e também o switch permite uma operação full duplex, que o hub não permite. Tá? Então, o switch, uma máquina pode estar transmitindo para uma máquina e recebendo de outra ao mesmo tempo. Topologia física é uma topologia em estrela com enlace ponta a ponta. Você viu aqui, né? Esse desenho que eu coloquei aqui. Cada nó do switch possui a largura de banda total do meio físico disponível para ele, não fica disputando com os outros. Tá? Uma conexão ponta a ponta dedicada, um switch também remove qualquer contenção no meio físico dos dispositivos, né? Ou seja, não temos problema de colisão. A operação dele é full duplex. Né? E quando um quadro chega, né? O que a gente faz quando um quadro chega? O que o switch faz? O switch deve decidir se ele deve descartar ou encaminhar um quadro. Então, a informação chega para uma porta do switch. Vamos imaginar que é um switch que tem 3 equipamentos ligados. A informação chega para uma porta. O que o switch deve fazer? Deve descartar ou deve encaminhar? Tá? Se for encaminhar, em qual LAN ele vai colocar? Então, no caso aqui, nós temos, por exemplo, um switch com 3 conexões. Tá? E o que o switch faz? Ele mantém uma tabela, mas nessa tabela ele contém todos os endereços MAC que já passaram por ele. Então, a tabela do switch aqui, ó. Né? 3 endereços MAC dizendo, esse endereço de cima está na porta 1, esse endereço de baixo está na porta 2, esse outro endereço está na porta 3. A gente pode ter mais de um endereço por porta. Porque esse switch aqui, por exemplo, pode estar ligado a um outro switch e nele ter, por exemplo, 4 equipamentos ligados a ele. Então, ele teria 4. Esse switch aqui, que é o central, teria 4 endereços naquela porta. Tá? Então, com base nessa tabela, quando a informação chega, o switch verifica a porta para o qual ele tem que mandar. Bom, a informação chegou aqui, né? Vamos supor, porta 1, porta 2, porta 3. Vamos supor que ele está mandando para esse carinha aqui, lá no final do outro lado. Ele vê que o destinatário, por exemplo, esse endereço MAC aqui, está na porta 2, então ele encaminha o pacote para a porta 2. A informação que entra, sai diretamente para a porta 2. Não sai pela porta 3, não compromete o tráfego na porta 3. E quando chega no outro switch, vai diretamente para a porta de destino do switch também. Tá? Trazendo um grande ganho no desempenho da rede. Quando os switches são conectados pela primeira vez, todas as tabelas estão vazias. Né? Então, ele não sabe, um switch, assim que ele é ligado, ele não sabe para qual porta mandar. Nesse caso, ele tem um comportamento igual ao de um hub. Ele faz uma inundação. Então, quando o switch procura na tabela, ele não encontra o endereço extra na tabela, o que ele faz? Manda para todo mundo. Manda para todo mundo da rede. Vai funcionar igualzinho o hub, porque tem que mandar. Né? Porém, quando a informação passa por ele, ele carrega a informação também de origem. Né? Então, se eu tenho aqui um switch, ele está com as tabelas vazias, quando a informação chega do lado de cá, ele sabe que a informação veio da máquina A. Então, isso aqui, por exemplo, é a porta 1. Então, ele vai na tabela dele e coloca o endereço MAC da máquina A, e ele fala, essa máquina A está na porta 1. E ele vai automaticamente preenchendo, tá? Sem nenhuma interferência de nenhum tipo de administrador. Né? Logo, a gente vê aqui que ele vai aprendendo conforme os pacotes passam, e eles aprendem pelo endereço origem. Com o passar do tempo, ele vai aprender onde está todo mundo, e aí problema resolvido. Então, as regras básicas, né? Vamos lá, o switch verifica, então, tá? Já falei. Periodicamente, um processo verifica a tabela de expurgas de entradas que não tenham sido autorizadas por determinado período. Né? Isso é para evitar que uma máquina que já foi desligada permaneça na tabela. Então, periodicamente, ele vai verificando. Normalmente, essa verificação é a cada 90 segundos, mas depende do protocolo de cada switch. Tá? E aí ele joga fora as informações que são muito velhas. Então, quais são as regras básicas do switch? Se as redes locais de origem e destino forem a mesma, é descartado. Né? Então,
Se a informação que chega por uma porta switch estava destinada para aquele próprio lado, ela é jogada fora. Se forem diferentes, o quadro é encaminhado para a porta para o qual ele precisa ir. Se não, o quadro, se ele não sabe quem é o destino, ele difunde, manda para todo mundo. Então, falar por fim aí de switches Ethernet. Né? Switches Ethernet são switches que são ligados nas redes Ethernet. Quem tem aí os pontos de acesso, né? Por exemplo, quem tem aquele, no caso, um roteador doméstico, o roteador normalmente ele é assim, ele tem uma antena numa extremidade, outra antena na outra extremidade, aí ele tem uma porta numa cor diferente, que é uma porta de entrada, e mais 4 portas que normalmente têm cores iguais. Essas 4 portas desse roteador, ele funciona como um switch. Então, um switch Ethernet, né, segmenta a rede para melhorar o desempenho, fornecendo a cada uma de suas portas a taxa máxima da rede. Né? E ele pode misturar portas com diferentes taxas, 10, 100, 1 gigabit, por aí vai. Com isso, se eu tenho, por exemplo, um switch 1 gigabit e eu ligo numa porta dele um equipamento que funciona a 100, em outro equipamento que funciona a 1000, o que o switch faz? Quando o funcionamento... Vamos lá, se eu tenho 2 de 100, se eu tenho 2 de 100, vai direto. Se eu tenho 2 de 1000, vai direto também. Agora, se eu tenho um equipamento que trabalha a 100 à esquerda e um que trabalha a 1000 à direita, se for fazer a transferência do de 100 para o de 1000, o que ele faz? Ele recebe o pacote de 100 todinho, guarda e depois descarrega a 1000. Se for o contrário, ele recebe o de 1000, guarda e descarrega a 100. Então, ele compatibiliza as velocidades. Nós temos basicamente 2 tipos de switch. Um é o switch comutado por software, recebe um quadro por uma das portas, armazena inteiro na memória compartilhada, o endereço destino é verificado, então ele é mandado para a porta de saída. Então, os switches comutados por software, não está indo. Os switches comutados por software, quando a informação chega, ela fica toda guardada dentro do switch e depois que ela está toda lá dentro, ela sai pela porta de saída. São os switches mais baratos, tá? Eles são mais lentos no chaveamento. Eles trabalham por memória compartilhada. Já switches comutados por hardware são switches mais caros. Tá? Ele recebe e armazena o cabeçalho do quadro, então ele funciona da seguinte maneira. A informação começa a chegar por uma porta, né? A informação está chegando por uma porta. Ele recebe o cabeçalho, analisa o cabeçalho, tá? Determina a porta de saída e já começa a enviar para lá para a porta de saída. Tá? Então, nesse aqui, o switch comutados por hardware, a informação ainda está chegando e já está saindo. No outro não, ela é toda armazenada para depois enviar. Então, o comutado por software é conhecido como armazenar e encaminhar, store and forward. Já o comutado por hardware faz o processamento chamado processamento de penetração, já que ele passa pelo switch. Em inglês, cut-through. Esses switches cut-through operam com uma latência menor, tá? Então eles são mais rápidos. O switch store and forward normalmente verifica o campo, tá? De verificação de erros antes de fazer a transmissão, tá? Descartando aqueles que contêm erros. Então, como o Storage Forward armazena a informação toda e o FCS, que é o campo de verificação, só vem no final, ele é capaz de ver se tem erro e se tiver erro ele joga fora, não transmite à toa. Já o cut-through, né, ele não tem como fazer essa verificação, porque a informação já está sendo enviada, né, conforme o desenho que está aqui, e onde é que está o FCS? O FCS está aqui no final. Quando o FCS chegar, a informação já foi. Então, não tem como evitar a propagação de quadro com erros. Também não é grande problema, porque erros em redes Ethernet é extremamente raro. Os switches eles funcionam com base no que a gente chama de barramento interno de alta velocidade, que é o backplane, que é usado para a transmissão de quadro entre as portas. Então, a comunicação entre as várias portas de um switch é feita por um backplane. Então, não adianta falar que ele tem transmissões simultâneas, porque isso tudo depende da capacidade de chaveamento do hardware dele. Tá? Então, tem switch que são capacidade de chavear 1 gigabit por segundo, outros capacidade de 2 gigabits por segundo, outro de 10 gigabits por segundo, outro de 20 gigabits por segundo.
Quanto maior for o backplane do switch, né, quanto maior for o barramento interno, quanto maior a vazão do barramento interno do switch, maior a capacidade que tem de mandar dados paralelamente. Bom, então, através de tecnologia proprietária, além de tudo, tá, é possível fazer ligação de estações de duas portas de um mesmo switch, ou até mesmo ligação de dois switches por enlace paralelo. O que eu estou falando é o seguinte, né? Vamos imaginar que a gente tem um switch 1 gigabit. A gente tem aqui um switch 1 gigabit, outro switch 1 gigabit. A ligação entre eles é feita por um cabo, né? Nesse caso, esse cabo aqui permite também 1 gigabit por segundo. Se eu quero uma ligação maior entre switches, eu posso, por exemplo, ligar o switch por dois cabos ao mesmo tempo. Vou conseguir uma vazão aqui entre eles de 2 gigabits por segundo. Eu aumento a taxa entre os switches. Isso também pode ser de switch a computador, né? Eu posso ter um computador aqui e ter uma placa de rede com duas interfaces que me permita a comunicação. Mas isso aqui é tecnologia proprietária, tá? Tecnologia proprietária significa que fabricantes têm essa possibilidade. Para isso acontecer, os equipamentos têm que ser todos do mesmo fabricante e falar o protocolo do fabricante. Quase terminando aqui, tá? Roteadores, nós já vimos o funcionamento dos roteadores, mas só para comentar, né? Possuem componentes de hardware e de software semelhantes aos encontrados em outros computadores, né? Então, os roteadores, na verdade, eles estão mais para computadores, só que são computadores que têm muitas placas de rede, né? Tendo, inclusive, CPU, memória RAM, memória ROM. Roteador tem sistema operacional. Em roteador, a gente instala e desinstala programas, tá? Por aí vai, né? E um exemplo de roteador, né? Normalmente ele tem menos portas, né? Tem portas de comunicação de programação, portas seriais de console, né? Aqui, não, desculpa, esse aqui, nesse caso, o roteador são portas Ethernet, aqui também tem portas Ethernet, aqui porta de console junto, tá? Então, normalmente um roteador tem menos interface e fica preso num rack. E o último slide aqui. Um roteador conecta várias redes, para isso ele possui várias interfaces, cada uma com uma rede diferente. Tudo a gente já viu, né? A gente viu lá no protocolo IP. Quando ele recebe pacote por uma interface, determina que interface deve usar e encaminha o pacote para lá. Responsabilidade primária dele, direcionar pacotes de redes locais para redes remotas. Para isso, ele utiliza uma tabela de repasse, tá? Está escrito tabela de roteamento, mas na verdade a gente já viu que a tabela é de repasse. Vou corrigir isso no slide para passar para vocês. Utiliza então sua tabela de repasse para determinar o melhor caminho. Sempre extrai o conteúdo do quadro de enlace antes de fazer o encaminhamento, depois encapsula um novo quadro de enlace. Isso aqui é o seguinte, né? O roteador, ele está aqui, ele recebe essas informações por enlaces diferentes, que podem incluir tecnologias diferentes. Então, o datagrama ele está dentro de um quadro. Quando ele recebe esse quadro, ele tira o datagrama do quadro, processa o datagrama e quando vai colocar na outra rede, ele cria um quadro novo. Vai ser o trabalho do roteador. Aí, semana que vem, a gente vai estudar aí, conversar sobre meios de transmissão e vamos encerrar o nosso conteúdo e lá a gente já começa a conversar sobre como é que vai ser a questão de avaliação, né? Tudo tranquilo? Alguém tem pergunta? Quer falar alguma coisa? Baixar aqui a lista. Fechar a lista de presença. Bom, beleza, então semana que vem a gente está de novo, tá? Boa semana para todo mundo. E qualquer coisa é só me chamar aqui, sempre fico mais um tempinho aqui com vocês até o final, né? Deixa eu então também parar a gravação.